Itália vence a seleção brasileira por 3-1, chega à quarta vitória e deixa o Brasil estacionado, né, nos quatro triunfos. E como sempre, a gente começa aqui a nossa análise pós-jogo escolhendo o melhor atleta do Brasil, né? Independentemente da derrota ou da vitória. Para vocês, amigos, quem foi o melhor jogador do Brasil em quadra hoje? Gostei do que vi de Brian vindo do banco, termina a partida com 12 pontos. Gostei do que fez Judson, dando a volta por cima da atuação muito abaixo para os padrões dele na derrota contra os ucranianos, mas eu vou de Lucarelli. Acho que o Lucarelli foi o atleta mais linear do conjunto brasileiro. Cara, eu vou ficar com o Brian. Entrar num jogo como esse, pela primeira vez como titular na seleção adulta, com o Brasil atrás, eu acho que o Brian mostrou que ele está pronto para ficar mais tempo em quadra quando for preciso. O Darlan segue sendo titular, eu acho que seguirá sendo titular por algum tempo, mas o Brian mostrou que está ali. Se precisar, ele está à disposição. E, Guginha, eu até votaria no Lucarelli se ele não tivesse errado aquele saque no 23-23, amigo. Putz, aquilo ali para mim tem um peso 2 na minha análise hoje aqui. Ele foi bem na maior parte do jogo, mas o capitão do Brasil num saque meia bomba ali para passar a bola para o outro lado, não dá para errar no 23-23. E foi algo que... Vai tu, Bruno. Não, hoje eu só ia complementar, e ele acabou errando o ataque sequente àquela confusão com a arbitragem ali daquele lance da largada do Bovolenta, né? Até foi cobrado pelo Bernardo por isso, né? O Bernardo pediu mais calma ali para ele naquele momento. Mas é o que a gente vem falando, né, Gordinha? Aquela consciência que o Porro teve, que você chamou a atenção, para ir num float, né? Depois de uma longa sequência, é o que está faltando para o Brasil. E não é só hoje, né? Há muito tempo, faltou lá naquele primeiro set diante da Ucrânia também, né? Isso foi algo que a gente bateu aqui na tecla de forma até veemente, né? Contra a Ucrânia foram 3 set points desperdiçados com erros de saque, gerando lá o break necessário para o conjunto ucraniano sobreviver na parcial essa que foi findada, vitoriosa pelos ucranianos, venceram o jogo também. O saque brasileiro realmente, a gente fala bastante, né, da técnica do saque, né, dessa dificuldade que o Brasil tem de ter uma sequência. Hoje o atleta que teve mais sequência no saque foi o Flávio. A maior sequência do saque brasileiro foi o Flávio, sacou 4 vezes consecutivas. Acho que o Adriano também teve um bom momento, também teve essa mesma sequência de 4 serviços, mas não pontuou no fundamento, né? O Flávio ainda encontrou um ace lá, fazendo o Lavia espirrar. Mas cabe muita melhoria ao serviço brasileiro, né? Para a gente fazer um comparativo, a estratégia de saque da Itália foi muito declarada desde o começo, né? Agressividade. Errou muito mais do que o Brasil. Foram 23 erros de saque do conjunto italiano. O Brasil errou em 14 oportunidades. Mas no comparativo em pontos diretos no fundamento, também há grande discrepância. A Itália fez 9 aces. O Brasil apenas 2, e um deles no flutuante do Flávio. Senhores, o que me pega num jogo como hoje, eu sei que a gente vai ficar pensando na reta final do 4-7, na arbitragem, o jogo ficou tenso, catimbado, mas o Brasil teve, se não me engano, 21-18 no segundo set, e o Brasil voltou a ter 3 pontos de frente no 4-7, né? Então, assim, reclamar de chance a gente não pode, né? O Brasil teve na vantagem, e 3 pontos nesse nível atual, não dá para falar que não é uma vantagem confortável, né, senhores? Então, assim, oportunidades apareceram na nossa frente. E me preocupa isso, cara. A gente já citou aqui nesse pós-jogo dos erros nos set points contra a Ucrânia. E não estamos conseguindo segurar vantagens que num jogo desse nível, contra a Itália, piscou, tomou virada. E é isso que acontece. E uma Itália que vinha jogando mal, tá? Uma Itália que jogou nessa semana mal até aqui. Uma Itália que, se vocês me perguntassem antes do jogo, tá confiante pro jogo, eu falaria, tô, pelo que eu vi da Itália. Não pelo que eu vi do Brasil contra a Ucrânia, mas a Itália não esperava a menor confiança no jogo de hoje depois de 2 derrotas. E a gente pode dizer que a Itália controlou o jogo em grande parte da partida, né? E soube sair de situações adversas. O Brasil não tem conseguido sair de situações adversas. E isso me preocupa para a sequência. Ao fim dessa rodada, o Brasil ali vai estar no limite da classificação. Sexto colocado, Daniel. E vem muita porradaria pela frente nessa etapa e meia que o Brasil ainda tem pela frente antes da classificação para as finais.
Temos uma Eslovênia em casa, fortalecida, com o calor da sua torcida. E o Canadá, que entre os 4 confrontos da semana é o mais acessível, mas merece também todo o respeito. Então, é uma semana complicada para o Brasil, que está ali numa porção intermediária da tabela, mas correndo riscos de começar essa etapa como líder e terminar a etapa, dependendo do combinado dos resultados, fora de um G8 classificatório para a fase final. G8 que na verdade é G7, né, Gordinha? Porque a China está lá atrás, né? Então deixa ainda mais restrito e nesse momento o Brasil é 6º colocado, né? Então a gente vai pegar, como vocês disseram, uma Eslovênia motivada, com casa cheia, vindo de vitória sobre a Bulgária. Enfim, não tem moleza, né? Muito pelo contrário. Então deixa ainda esse jogo contra os eslovenos com uma importância maior do que ele já iria ter, né? E só lembrando aqui, senhores, eu estava até vendo aqui, até no material do Webvôlei que está indo para o ar, foram 7 pontos de vantagem do Brasil no 4-7. O Brasil chegou a ter 12-5 para cima da Itália. Então, assim, a gente tem muita coisa para olhar, viu? A gente pode reclamar do hábito, a gente pode reclamar de um monte de coisa aqui, mas a gente tem que olhar para dentro também para ver. É um apagão? Não é um apagão, porque não foram todos os pontos tirados de uma vez só. Mas o que está acontecendo? A gente não está conseguindo jogar à frente do placar, a concentração cai, a gente achou que o jogo já era nosso. Eu acho que a gente tem que olhar muito para esse jogo, dessas três pelo menos grandes ocasiões que o Brasil teve uma boa vantagem e não conseguiu sustentar contra uma Itália A menos ou B, né? Sem Gianelli, sem Micheletto, sem Balasso, não é uma Itália completa. Se fosse a Itália completa, você fala, bom, tá na conta aqui, mas não é a Itália completa. Achei, Gordinho, algumas escolhas do Cachopa em momentos importantes também, né? Forçando muito com o meio, enfim. Acho que isso também prejudicou um pouco a seleção brasileira. A gente cobra, né, que o Brasil jogue mais pelo meio, e o Cachopa recebeu elogios por ter acionado tanto o Judson como o Flávio em bolas num passe afastado e com sucesso. Mas isso trouxe uma confiança talvez um pouco acima do tom para o Cachopa, no momento em que ele acionou tanto o Flávio quanto o Judson num passe B afastado no chute meio, em bolas inatacáveis, né? Uma ainda houve continuidade, mas sem efetividade. A do Flávio não, a do Flávio ainda ele não conseguiu nem passar a bola para o outro lado, ficou muito baixa atrás. Então, e era uma rede de 3 também, né? A gente tinha o Lucarelli aberto na ponta e o Brian aberto na saída, e ele forçou esses contra-ataques centralizados. Para além dessa ousadia, que aqui é difícil, né, cara? Porque se dá certo, é palmas pro Cachopa. Que bolão, deu certo, funcionou, uma bola fora de sistema, menos provável com uma bola de primeiro tempo. Mas o quão pouco a gente usa a pipe, né, Bruno? É uma bola que é característica do voleibol brasileiro e ela tem aparecido esporadicamente nas partidas. E sempre que aparece com efetividade. Eu ainda bato na tecla que a gente precisa resgatar essa bola sobreposta à bola de primeiro tempo, essa variável bola de primeiro tempo de segunda linha. Temos atacantes de peso para rodar, o Lucarelli é especialista, o Adriano é especialista, o Douglas, o Bento, todos os nossos ponteiros atacam muito bem a pipe e ela tem sido pouquíssimo explorada. É verdade, está faltando mesmo essa combinação do lado brasileiro. Você falou aqui de não ser uma distribuição 100% precisa. O Vitor mandou um superchat aqui dizendo que só deram bola baixa para o Brian. Não sei se todas elas não, acho que algumas chegaram até na pinta, viu, Vitor? Mas precisa de um entrosamento maior, isso é fato. Senhores, só para a gente também não esquecer que teve um lado vencedor, eu só não fiquei tão triste com o último ponto porque ele foi do Lavia. E o que esse sujeito passou no passado e ele poder estar jogando hoje e poder fazer um ponto de vitória contra o Brasil, arrepia. E acho que a comemoração dos italianos fazendo um bolinho ali em cima um dos seus principais jogadores, né? Uma das suas referências, eu acho que eles que vivenciaram perto do Lavia, a gente, né, leu, ouviu falar, sabe algumas coisas, mas quem estava ali naquele dia fatídico do peso que cai na mão dele na academia e depois de tudo que aconteceu, para mim a grande notícia de hoje é poder ver o Lavia sendo protagonista. Não foi no jogo, né? Mas foi ali no último ponto para fechar a partida no 25-23 do 4-7.
Fechou e fechou com gosto, né? Porque atacou por cima do bloqueio brasileiro, inclusive, né? Realmente é bem interessante a tua análise, Daniel, e não só a presença dele, como do Galassi também, né? Que superou aí um tumor nos testículos, né? Então, 2 retornos importantes aí para a seleção italiana, e o Galassi entrou no finalzinho aí do quarto set e foi bem também, né? Agora, vai lá, Gordinha. Sobre o Lavia, esse foi o primeiro ponto de ataque dele na Liga das Nações, né? Ele que já havia tido até consistente minutagem nas partidas anteriores nesta semana, havia pontuado apenas no bloqueio. E na partida até o ponto derradeiro também ele tinha um ponto de bloco. Então este é o 4º ponto do Lavia na VNL 26, o primeiro em ataque. Agora, o destaque mesmo foi o Bótolo, né? O que jogou de bola. Joga muita bola. Principal pontuador da partida, 20 pontos, fez o Bótolo, passando por todos os fundamentos, foram 17 em ataques, com 56% de aproveitamento. Ao fim do segundo set, ele tinha beirando os 80% de aproveitamento e nenhum erro, demoramos para encontrar ele no bloqueio. Ele teve também um ponto de bloco e 2 aces, destacável jogador. Mattia Bótolo, 26 anos, 1,96 m, com seu contrato renovado lá no Civitanova até 2029. E só um registro aqui, o Bótolo foi o melhor no geral, mas quando caiu de rendimento no ataque, ali no terceiro set, em parte do 4-7, quem segurou o BO foi o Bovolenta, que para mim foi a grande surpresa na escalação, e eu acho que carimbou o passaporte para seguir jogando no lugar do Hitlik. Foi o principal bloqueador do conjunto italiano, Boss. Segundo maior pontuador da partida, com 19 pontos, 51% de letalidade nos ataques, rodando 14 em 27, 3 bloqueios e 2 aces para o luxemburguês / italiano. Só ficou um atrás. Perdão, Bovolenta, o Hitlik é o que é o luxemburguês, aí eu mosquei aqui também, vamos com calma. Só ficou um pontinho atrás do Bótolo, o Bovolenta. Senhores, ganhar da Eslovênia virou obrigação, uma pergunta difícil de ser respondida, hein? Porque jogar na casa deles, nesse momento que a Eslovênia é 4ª colocada na VNL, preocupante, hein? Só perdeu um jogo a Eslovênia, né? 5/1 na campanha até agora. E se não vencer, o Brasil vai despencar no ranking, hein? Hoje, saindo derrotado contra a Itália, já entrou em quadra na 4ª colocação, atrás de Polônia, Itália e Estados Unidos. 3-1, favorável aos italianos, nos tira dos 332,98, 6,23, e se não vencermos a Eslovênia, vamos despencar no ranking. E entraremos pressionadíssimos contra o Canadá, hein? Tem essa também. O que me preocupa hoje é continuar entre os 7 que passam para a próxima fase. Esqueçam a China. A China vai ficar em último ou penúltimo nessa fase e vai disputar a fase final. Então são só 7 que passam e tem times bons atrás do Brasil. Viu? Então, todo jogo passa a ter quase um peso 2 para o Brasil para conseguir uma certa gordurinha que a gente tinha ao fim da primeira etapa e não tem mais no meio da segunda etapa. Cara, e já vim olhar aqui a última semana do Brasil, simplesmente França, Estados Unidos e Polônia. A gente fecha com a China, mas olha essa sequência. França, Estados Unidos e Polônia. Não tem moleza, né, rapaziada? A gente olha para o cenário internacional e foi-se o tempo que a gente sabia já que entrar em quadra ia ganhar, só precisava descobrir de quanto. Hoje em dia, todo mundo é rival, todo mundo é clássico, e não é demérito só do Brasil, não. É mérito também das outras escolas que se fortaleceram. Mas o sinal de alerta tá ligado já faz tempo. E alguns adversários que terão reforços na última semana, né? A Polônia já vem com o Leon para a parte final dessa segunda etapa, então tá chegando gente grande, e é quando todo mundo começa a colocar, vamos dizer, força máxima, quem ainda não colocou, para já pensar numa fase final. E hoje a Polônia está atrás do Brasil, né? Então ainda a Polônia também não tem nem vaga garantida. Então, assim, serão jogos... Brasil e Itália já era um confronto direto por posição no G7. Brasil e Eslovênia também é um confronto direto pelo G7. Como será Brasil e Estados Unidos, Brasil e Polônia, e qual é o outro que a gente pega? França e Estados Unidos. E a França está tentando ressurgir ali, porque começou muito mal, era a penúltima colocada, mas ainda tem chance de se enfileirar, 6 vitórias seguidas na reta final. Então, olha, senhores, teremos fortes emoções na sequência da VNL.
E assim, olhando para a lista eslovena, o único jogador familiar que não está presente é o levantador, o Ropre, né? Porque é uma Eslovênia com Tonček Stern, é uma Eslovênia com Mosic, é uma Eslovênia com Ornaut, com Kozamernik, enfim. Treta. Muita treta. Vixe. Tem Mujanovic jogando muita bola, viu, Bruno? Tem Para mesmo. mim, hoje, é o principal jogador da Eslovênia. A gente vai ter trabalho com ele amanhã. E chegou até a escalá-lo como ponteiro algumas vezes, né? O Fábio Soli, que é um cara que conhece muito bem o nosso Darlan, né? Treinador do Verona. Senhoras e senhores, não esperem moleza nesse sabadão. O Brasil tendo que vencer para se reabilitar contra os donos da casa num excelente momento. 3h30 da tarde, rapaziada. Abrimos os trabalhos aqui às 3h15 para o nosso pré-jogo. É isso, não tem pra onde correr, agora é recuperar mentalmente, fisicamente, estudar o adversário, corrigir os erros, que não são poucos, principalmente. Eu acho que o Brasil melhorou nessa condição que foi muito falha contra a Ucrânia nos contra-ataques, mas ainda precisamos de grande evolução no nosso serviço. E o mental, né, cara? Não dá pra gente também ter larga vantagem na parcial e deixar escapar. Podemos culpabilizar aqui a arbitragem, que chupou o apito em 2 lances ali, que claramente prejudicaram o conjunto brasileiro, para além da pontuação, mas também no mental, né? O Brasília foi substituído e saiu ali cuspindo marimbondos, tecendo poesia, recitando poesia ali para o primeiro árbitro. O Bernardo também foi à loucura, e aí é difícil pedir calma estando exaltado, né? Eu acho que o Brasil precisa ter cabeça no lugar, a gente sabe da dificuldade também imposta pelos adversários, mas é isso, agora reorganizar aí a equipe, descansar e vir para cima da Eslovênia dentro do território deles, porque uma vitória é importantíssima e uma derrota vai nos deixar em maus lençóis. Algo mais, Daniel Bortoleto? Não, acho que por aqui acabou. Agora vamos seguir a labuta para outros temas. Senhores, agradeço, hein? Foi um jogo bom. Acho que como o Gu já terminou, o Brasil evoluiu de um jogo para o outro, mas ainda não foi suficiente para voltar a vencer. Então vamos ver se a gente consegue, nessas 24 horas que temos até o jogo de amanhã, fazer algo de diferente para reencontrar o caminho das vitórias. E já fica o convite para todo mundo reaparecer aqui no fim de semana, Brasil e Eslovênia, Brasil e Canadá, fechando a segunda etapa da VNL. Senhores, foi um prazer mais uma vez, hein? Valeu, Big Boss, valeu, Bruno Souza, Lelacar e audiência, valeu também patrocinadores. Vai, Bruno Souza, termina com aquela chave de ouro. Valeu, Gordinha. Obrigado a você, Daniel Bortoleto, Leandro Lacar. Obrigado, Melita, o café oficial do vôlei brasileiro, Team GM, agenciamento esportivo levado a sério, e também a Volt 100% Brasil. Então, encontro marcado nesse sabadão às 3h30 da tarde para Brasil e Eslovênia. Ficamos por aqui. Obrigado por cada like e cada inscrição aqui no canal. Web Vôlei. Vôlei é o que nos une. Gigante pela própria natureza. É verdade. Somos gigantes mesmo. Uma força indomável para superar desafios. Nossa natureza é vencer. É transformar pressão em energia. Acreditar até o fim. Porque quando o Brasil entra em quadra, aqui não tem só jogo. É daqui que nascem as histórias. Um país inteiro pensando no mesmo ritmo.
do amarelo que floresce forte, do azul que corre sem parar, do branco que respira e renova. A natureza que a gente é. E nossa natureza é ser gigante! Agora faz chuva! E no bloqueio!